Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agrocast MS. Nesse momento, você sabe que a gente trata de assuntos de interesse da produção rural, principalmente aqui de Mato Grosso do Sul, e nossos convidados são especialistas em diferentes assuntos. Antes de começar o assunto de hoje, eu quero lembrar que se você perdeu algum episódio, você vai procurar o Agrocast MS no lado rural do Campo Grande News, esse site um dos mais importantes aqui do Centro-Oeste, né? E também em todas as mídias sociais, como o YouTube, Spotify, Instagram, Facebook e TikTok. Lá você encontra o Agrocast MS. E o nosso assunto de hoje, pessoal, é interesse de cara do produtor rural. É a gestão. Vocês viram que agora, recentemente, nós tratamos aqui da gestão do negócio, da fazenda, da propriedade rural. Como é que é o sistema integrado, a integração lavoura-pecuária é melhor do que floresta com pecuária, você está criando ovelha, está dando bem, não está dando dinheiro, está na hora de vender o boi gordo ou não. Isso é a gestão. Tem empresas que te ajudam a isso. E você tem algum outro negócio, é médico, é engenheiro, tem escritório. Então tem hoje especialistas, profissionais das ciências agrárias que ajudam a resolver esse problema. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto mais delicado, que é o pessoal envolvido na produção rural. Seja lá o peão de campo, o cara da agricultura, o veterinário, o agrônomo, o zootecnista, que se envolvem nesse processo produtivo. E para falar um pouco sobre isso, nós trouxemos o Francisco Paredes, que é engenheiro agrônomo e sócio proprietário da Evolutec Consultoria Rural. Francisco, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. E como você viu falando aqui, nós trouxemos um dia desse um médico veterinário que tem uma empresa que trata desses assuntos de gestão. Está na hora de vender o boi, não está? Isso é muito legal. Agora, essa empresa de vocês, a Evolutec, trata de um assunto extremamente delicado, né? Então vocês vão na fazenda, no proprietário, e vão lá, vocês vão bater um papo. Como é que vocês diagnosticam? O produtor rural se interessou pela prestação de serviço, chama, junta a pionada lá, junta a cozinheira, o veterinário, o capataz, bate um papo, aí vocês fazem o diagnóstico do que vocês sentiram ali? É isso mais ou menos? Mais ou menos é isso, Osmar. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse assunto. E você mencionou do papo anterior de gestão, fundamental, parte técnica para o desenvolvimento das ações, das atividades na propriedade e, logicamente, do impulsionamento aí da produtividade, das ações a campo. Só que quem faz ações a campo é o ser humano. Então, a gestão ela precisa vir acompanhada de uma gestão técnica, acompanhada de uma gestão humana das atividades. E o meio rural ainda é muito mais assim na parte operacional, dependente da ação humana por vários motivos e várias cadeias e vários setores. Então, quando a gente é demandado, seja por uma propriedade rural ou por um consultor ou por um técnico, mas vamos pegar a propriedade rural especificamente, para ajudar aquela propriedade junto com seus colaboradores a evoluir na forma pessoal, e aí vem um desafio que a gente desenvolve a pergunta ou para o produtor ou para a produtora, mas qual é o legado que você quer deixar ou transmitir para esse público que está aqui dentro da propriedade rural? Porque uma coisa é quando a gente vai falar com um funcionário ou com um colaborador da fazenda e passar sobre desenvolvimento humano, comportamento. Entenda assim uma coisa, você vai ver depende se o cara está motivado, não é isso? Porque o cara trabalhar lá com má vontade, salário bom é difícil achar, mas o salário que esteja incomodando, o local que ele mora, né? Não é higiênico, as crianças não têm escola, tudo isso deve ser um fator que desmotiva, e você tem lá com um funcionário que não vai te ajudar a crescer. Não é isso? É um conjunto de fatores, né, que a gente precisa avaliar no cenário que está evoluindo a propriedade, para aí vir o critério da motivação. Eu sou muito daquela questão da fator da disciplina. Quais são as responsabilidades e atividades que precisam ser feitas? Não, eu estou falando desse fator humanitário, você também vê a responsabilidade do cara da função dele ali, né? Se ele é peão de campo, mexe com gado de corte, ele tem que saber, sei lá, usar o laço, sabe aplicar uma vacina de uma forma higiênica, não é? É isso, mais ou menos, né? Também é uma somatória de fatores. É uma somatória de fatores. Esses são os fatores técnicos que ele realiza na propriedade rural, que no mundo atual a gente chama de hard skills, né, conhecimentos técnicos, e a gente tenta desenvolver aqueles conhecimentos chamados soft skills, que são habilidades comportamentais dentro da propriedade rural, baseado no que o peão ou colaborador precisa desenvolver durante as suas ações. E isso envolve muito também a participação do proprietário
E o que a gente tenta trazer para que esse colaborador, essa equipe, na verdade, se sinta parte do processo, é como que é a história, como que foi aquele legado, aquela ação que o produtor construiu ao longo do tempo naquela propriedade, para não ser somente pela equipe uma parte operacional, mas que ele se sinta parte do processo e saber o porquê que ele está desenvolvendo aquela ação ali dentro. Isso quando envolve funcionários e colaboradores. Então vamos lá, a gente sabe que a mão de obra está difícil demais, programas de governo federal aí dando Bolsa Família, aí Bolsa não sei das contas, está difícil achar funcionário bom. Quem tem que segurar, né? Principalmente se for bom. Aí vocês vão, a Evolutec vai lá e faz um curso para eles lá. O cara chegou um cara novo. Como é que esse cara novo vai se adaptar nesse processo? Nesse legado que o produtor rural deixou? Eu não estou entendendo muito qual é o legado. Qual é o legado? O que o produtor rural espera dos funcionários deles, não é isso? Eu estou pagando um salário, eu quero que a minha fazenda seja produtiva do ponto de vista agrícola ou pecuário, eu crio cavalo, eu crio porco, planto milho, seja o que for, eu quero que funcione. E para isso eu tenho que ter gente trabalhando, não vai ser com robô, né? Igual a indústria, graças a Deus que não. Com certeza. Então, e aí vocês vão lá e fazem esse diagnóstico, conversa com um por um, é com todo mundo junto, conversa com o produtor primeiro, como é que é? Isso, esse diagnóstico primeiro, assim. Isso, o diagnóstico primeiro é para entender a situação da propriedade rural junto com o produtor, do que ele realiza, o que organiza, o que ele faz e por que ele decidiu trazer um desenvolvimento pessoal para a sua equipe. Se ele já fez esse pedido para você, isso é bom sinal, né? Não, se o produtor ele está querendo melhorar, né? Se já tem essa visão que ele precisa desenvolver a parte comportamental pessoal dos seus colaboradores, ele já tem uma visão diferenciada que é aprimorar não somente a parte técnica, mas essa parte humanitária, digamos, do colaborador. O produtor ele já tem muita experiência relacionada à vivência do dia a dia, à prática também dos anos, e ele conseguir ver aquele colaborador que tecnicamente é bom até numa entrevista. Porque ele perguntando, tete a tete, ele sabe saber se o cara sabe vacinar, se o cara sabe montar um cavalo e tudo mais. Só que trazer esse colaborador para uma rotina de horários, para uma rotina, às vezes, de comprometimento, de entender o porquê que ele precisa fazer aquela atividade, entra em partes comportamentais que vai além do conhecimento técnico, que é o slogan da nossa empresa. Então, feita essa conversa com os produtores, é feito um diagnóstico com a equipe, certo? Desse diagnóstico, entender motivação, família, o porquê que ele está fazendo, o porquê que ele está naquela região, se ele é daquela região, qual que é o interesse dele, desenvolvimento, se ele tem estudo, se ele não tem estudo. Você faz uma radiografia da equipe, né? Colaborador. Por que ele está ali, o que ele está fazendo como equipe ali. Em cima disso é feita uma capacitação personalizada para aquela propriedade, daquela região e para aquela equipe do fazenda, no caso do colaborador, do grupo, para em cima disso a gente trabalhar os aspectos daquela região. E depois disso, porque a gente fala além do conhecimento técnico, não para em 2 ou 3 dias de capacitação, a gente retorna. A gente volta daqui 1 mês, 2 meses, para ver se realmente o que foi passado, uma forma mais treinamento, foi absorvido pelo colaborador. Esse é um aspecto importante, Francisco, essa questão da região. Porque o fato da gente estar aqui, vamos dar um exemplo, porque nós estamos em Mato Grosso do Sul, Pantanal, é extremamente particular aquilo ali, né? Pontual. Aí, de repente, vem um cara lá do Rio Grande do Sul, que só faz frio lá, ou do Paraná, e vem trabalhar aqui. Quer dizer, o cara é um bom peão lá. Isso às vezes pode identificar que o cara está com algum problema de adaptação e isso pode ser corrigido. Ou então fala para o cara, ó, põe a viola no saco e volta lá para o teu lugar, não é? Porque não é mole não. O cara vem de Minas Gerais, que é uma pecuária leiteira extremamente desenvolvida, aí chega aqui que só tem gado de corte. Sim, não é? Sim. Então deve ter esse choque. E isso vocês identificam e tentam salvar esse cara, porque realmente tem um bom peão, um cara honesto, trabalhador. Aí vocês tentam salvar isso? Sim, também. Salvar não, vamos dizer, vou interagir o cara com o processo. Integrar ele dentro do processo, não somente da propriedade, como o senhor mencionou, da região que ele está envolvido. E quando a gente fala colaborador, a gente também tem que olhar um cenário também para a família dele que vem de longe. Então quando essa pessoa ele vem do Rio Grande do Sul, aqui de perto, São Paulo ou Minas, ele vem com uma história por trás também, né? Por que ele está aqui? Por que ele resolveu trabalhar numa propriedade longe da sua terra? E quando a gente entende também que às vezes tem uma esposa ou um filho também que às vezes já tem até uma habilidade que pode ser trabalhada na fazenda, ou uma esposa que tem alguma enfermidade que um colaborador, que a própria fazenda pode até ajudar nisso, o próprio funcionário já sente um pertencimento. Poxa,
Eu estou me olhando com um olhar diferente aqui. Não é só para mim, é para minha família, é para meu filho. Vamos dar um exemplo prático para nós, interessante que você tenha visto nesse levantamento que vocês fizeram. A equipe de vocês você é agrônomo, tem veterinário, tem alguma outra especialidade junto, ou vocês chamam, quando vocês precisam, vocês convocam outras especialidades? É multidisciplinar. Então, assim, a gente fundadores, eu como agrônomo, minha sócia como veterinária, mas a nossa equipe tem pedagogos, tem psicólogos, tem até uma psicopedagoga, né, que envolve as duas habilidades, e outros profissionais da área agrária também, quando precisa, a gente traz. Por que a gente tem esse diferencial, digamos, e essa questão de trabalhar um público do campo, ou os colaboradores, de uma forma mais pontual? Por causa dessa vivência realmente do dia a dia da propriedade, seja porque a gente já teve a oportunidade de atender. Mas você tem uma habilidade profissional já, tem uma história profissional que te ajuda a desenvolver. Agora eu pergunto de novo, me dá um exemplo assim que você acha, nossa, será que a gente vai dar conta aqui? Uma coisa bem... O que vocês, nesse trajeto, vocês acharam alguma coisa difícil de desenrolar? Tem tanto de colaboradores como tem até de técnicos, porque tem pessoas... Eu ia perguntar isso também. Vamos falar só por enquanto dos funcionários não de ensino superior. Tem sim. A gente atendeu uma propriedade uma vez em Maracaju, né, de um colaborador que, mais ou menos essa situação que o senhor comentou, não foi ele tão longe, não veio do Rio Grande do Sul, mas ele está em Maracaju e saiu da região do Pantanal para trabalhar com lavoura de soja em Maracaju. E na situação que ele estava vivendo, fazendo ele refletir o porquê que ele estava ali, enfim, porquê que era a missão dele de estar naquela fazenda, uma das coisas que ele não verificava o apoio que a fazenda dava, era o apoio que ele dava para a esposa dele, que tinha uma enfermidade, que tinha umas doenças, na época sendo tratada, e por mais que ele estava descontente com o trabalho dele pelos motivos operacionais que ele tinha, ele não visualizava todo o benefício que ele tinha, que a fazenda reconhecia na propriedade, para a família dele. Quer dizer, ele não tinha uma empatia na função dele, porque o cara veio do Pantanal, nunca viu soja na vida, está mexendo com a agricultura. Em compensação, a fazenda dava casa para ele, isso, dava toda... Apoio hospitalar para a esposa. E o cara tinha mais que comer a soja ali, né? E ficar quieto, né? Então, assim, essa forma de percepção, né? De trazer para uma realidade de, às vezes, você numa parte operacional, por motivo que seja por causa do seu gerente, ou seja por causa do seu trabalho que está pesado, mas o que você pode fazer para você melhorar, sendo que o seu ambiente familiar, não somente familiar, mas como esse exemplo familiar, está sendo bem acolhido. Você está bem recebido ali. E isso traz um conforto quando você chega em casa e fala, puxa, foi pesado hoje, mas minha família está bem. Eu estou me desenvolvendo bem aqui. E isso é uma coisa que faz as pessoas ficarem, né? Não é mais em atividades pesadas a campo. Então, é um dos exemplos, por exemplo. E o pessoal de nível superior, os veterinários, os agrônomos, os engenheiros que vocês chegam lá, que eles dão o mesmo trabalho que os outros funcionários? Ali vai mais do que salário, de repente. Não estou muito satisfeito com o meu salário, mas... Essa é uma história interessante, porque quando a gente começou as atividades da empresa, a nossa ideia era trabalhar com jovens que iam para o mercado de trabalho, para dar uma ideia para eles de como se posicionar no campo. Porque às vezes é uma coisa que você aprende na sala de aula, mas você não sabe. Não tem nada a ver. Chegar lá no campo é outra história. Se o produtor bate de cara, isso é muito comum falar para você, eu tô há 10, 15 anos fazendo isso aqui do meu jeito. O que você vai me orientar aqui? Tem gente que trava. Ainda mais jovem saindo. Então nossa ideia era essa. Só que quando a gente começou as atividades da empresa, o que veio de profissionais já trabalhando, procurando a gente para aprimorar o seu desenvolvimento de fala, de convicção. E muito mais do que isso, eu recebi aqui informações que vocês até fizeram um curso de inglês técnico para veterinários e agrônomos, né? E aí a empresa oferece também, vocês têm, então chamam um professor, contrata e... Quer dizer, é legal, você prepara um profissional para poder se manter informado ali, né, que é muito importante. Às vezes, você sabe que eu sou veterinário também, você se forma e vai para o meio do mato, fica lá enfiado numa cidade pequena, no meio de uma fazenda, e aqui a coisa está evoluindo. Às vezes não tem internet para você ler, então o cara começa a sentir, você fica para trás do ponto de vista técnico. Isso é muito importante, se manter o cara num nível bom, né, para prestar um bom serviço. Com certeza, Ormar. E as coisas foram evoluindo, como essa questão, por exemplo, do inglês. Uma demanda que surgiu para a gente do governo do estado, baseado de um inglês para o agronegócio, voltado às realidades do campo, especificamente para a rota bioceânica, por exemplo. Então, tinha mais essa especificação para a demanda para a rota bioceânica, especificamente para essa área. E aí você começa a visualizar como que as coisas evoluem, de você
entender a realidade de um profissional, começar com serviços, né? Oferecendo desenvolvimento pessoal para profissionais do campo. Disso, observando outras realidades do setor agro que precisariam de profissionais que entendam essa realidade do campo para trazer serviços como esse do governo do estado. E, paralelamente, a gente vai incluindo, por exemplo, nesse curso do inglês do governo do estado, soft skills. Como que esses profissionais, mesmo falando inglês numa reunião ou com um produtor, para uma comitiva, ele consegue ter a empatia de enxergar o seu ouvinte ou a pessoa que está perto dele. Bom, você agora há pouquinho você falou que o objetivo principal da Evolutec era pegar os recém-formados, ou acadêmicos de último ano, que seja, e prepará-los para o mercado de trabalho. Pelo jeito fugiu aí, porque você está fazendo um monte de coisa, mas você continua com esse foco principal ainda? E está tendo pessoa interessada para vir participar? Vocês estão... Conseguimos sim. Acho que o foco ele abrangeu, então a gente foi trazendo mais equipes para dentro da nossa atividade da empresa, mas especificamente nessa questão de capacitação, a gente atendia empresas particulares para turmas, demandas dele de técnicos internos. Não conseguimos ainda trabalhar só com jovens recém-formados pela demanda que a gente tem de outras empresas solicitando as atividades para a gente. Fizemos uma turma avulsa ano passado no Sindicato Rural de Campo Grande, que veio profissionais praticamente do estado inteiro para participar. E o feedback está sendo muito, muito positivo e as demandas para esse ano também a gente já está avaliando outras propostas para a continuidade das ações também. Legal. E os profissionais estão também se interessando? Você deu um exemplo aqui que me passaram dessa questão do curso para os profissionais do governo do estado, curso de inglês. Tem alguma outra demanda para profissionais? Tem. Na verdade, os profissionais, o que a gente tenta passar para eles nessa questão do desenvolvimento pessoal, não somente da demanda do curso de inglês, como também para outras atividades que a gente realiza. É como eles conseguem ter a confiança e ter a dinâmica e didática de conseguir se comunicar melhor com o produtor. Tocou no assunto. Eu estou fazendo televisão há 40 anos. Eu entrevistei agrônomo, veterinário, zootecnista, o povinho ruim para falar. Rapaz, é impressionante. Eu vou dizer uma coisa. E o pior de todos são os pesquisadores, que ficam ali dentro o tempo inteiro mexendo. Vai falar, usam termos extremamente técnicos, que ninguém entende nada, não é? Quando vão dar uma entrevista, em vez de falar um português coloquial, conversar. Dessas profissões do círculo aí das ciências agrárias, sem dúvida nenhuma, o engenheiro agrônomo é o mais preparado para falar. Os outros têm dificuldade, eu não sei, porque talvez, logicamente, a gente sabe que o microfone intimida um pouco, né? Às vezes você está com medo de uma pergunta capciosa, alguma coisa assim, mas é muito importante que os profissionais, os futuros profissionais, pessoal do último ano, que estão recém-formados, aprendam a levar esse recado, né? A extensão rural é muito importante, não é? Isso é o que vocês estão fazendo, né? Sim. É uma extensão rural mais sofisticada, né, Francisco? Mas você levar para o campo esse conhecimento para facilitar o desenvolvimento do trabalho é o mote mesmo da Evolutec. Da Evolutec, com certeza. Eu acho que a gente costuma falar no nosso curso, a primeira coisa que você precisa botar na cabeça como profissional é se conhecer para atender. Então, você se conhecer realmente. Qual que é o seu ponto forte? O que você tem que melhorar? Cada um é de um jeito. Lógico. E daí tá tudo bem, tudo certo, ok. Só que também ter a percepção de onde você está indo, com quem você está falando, qual a realidade local. Uma coisa que a gente faz e conversa muito quando a gente tem a oportunidade de fazer essas capacitações profissionais, quando você vai na propriedade, qual que é a primeira coisa que você observa? Você vê como que está a qualidade da porteira, você vê como que está a cerca, a qualidade do pasto. O pasto. Antes de falar com o produtor, você já deu um raio-x de como que você tá, onde você está entrando na propriedade? Isso é muito importante, é muito importante. Vocês deveriam procurar, na minha sugestão aqui, os reitores e falar para conversar nos cursos, né, da veterinária, da zootecnia, da agronomia. Isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, o assunto aqui vai longe também, mas a gente vai encerrar por causa do nosso tempo. E eu quero agradecer ao Francisco Paredes, que é sócio proprietário da Evolutec Consultoria Rural. E convidar você que está nos assistindo aí, que é da área das ciências agrárias ou é produtor rural, identifique esse problema na sua propriedade, né? Às vezes não tem, mas que tal trazer os funcionários e bater um papo? Chama o pessoal, já a produção vai colocar o telefone da Evolutec, convida eles, vai lá bater um papo, de repente tem alguma coisa lá que está atrapalhando e não está atingindo o
máximo, o ápice da sua produtividade. Não é isso mesmo, Francisco? Com certeza, a gente fica à disposição e não, a gente costuma também dizer que não tem avanço científico, avanço técnico, não passa pelo avanço humano, né? Então a gente precisa ter um desenvolvimento humano, de colaborador, pessoal, para conseguir desenvolver as atividades. A gente fica à disposição e obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. E, pessoal, nós vamos encerrar, mas antes nós temos aquele recadinho, né, dos nossos colaboradores aqui, começando pela Serviçal, onde você encontra suplemento mineral de confiança para o seu rebanho. Produza aquele escritório onde você conta com profissionais que transformam desafios ambientais em oportunidades de negócios. Vale a pena conversar com aquele pessoal também. Canto do Cupim, aquele restaurante onde você come aquele delicioso almoço caipira. E não podemos deixar de apresentar também, de lembrar que esteve recentemente aqui conosco, né, o Ricardo Dreves, que é o nosso artesão nos trabalhos de madeira aqui apresentados. É isso por hoje, pessoal. Procure a gente aí nas mídias sociais e vamos manter a gente junto aqui. No próximo capítulo tem assunto interessante que está vindo aí. Tchau.